Olá a todos, estamos então de volta para mais uma aula. Espero que esteja tudo bem convosco e vamos lá então. Nesta aula, nós vamos começar por enunciar um resultado que nos dá uma igualdade entre um integral curvilíneo e um integral duplo. Tal resultado é conhecido como o Teorema de Green. E este teorema diz então o seguinte: seja R uma região do plano, portanto o R está contido em R2, limitada por um caminho C, que é fechado, simples, regular por pedaços e com orientação positiva. Bom, eu tentei desenhar aqui ao fundo do quadro, do lado esquerdo, uma região uma região R e um caminho C nestas circunstâncias. Bem, fechado significa que o caminho começa onde termina. Simples significa que não tem autointerseções. Por exemplo, imaginem que o caminho C era parecido com um 8. Bom, então isso não nos interessava, está bem? Depois, regular por pedaços significa que o nosso caminho pode apresentar algumas esquinas ou alguns cantos. E com orientação positiva significa que é percorrido com o sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, tal como eu tenho na minha figura. Depois, se F é um campo vetorial de funções componentes F1 e F2, que tem derivadas parciais contínuas, definido num aberto contendo a nossa região R, não se preocupem, porque na maior parte das situações o campo vetorial F está definido no R2 todo, está bem? Não se preocupem com isso. Bem, então, perante estas hipóteses, nós temos que o integral do campo F ao longo de C, isto é, o integral curvilíneo ao longo de C de F1 dx mais F2 dy é igual ao integral duplo na região R, isto é, na região interior que fica dentro do caminho, da seguinte função escalar: derivada parcial de F2 em ordem a x, menos derivada parcial de F1 em ordem a y, dx dy. Ok? Pronto. Esta é então a igualdade do Teorema de Green. Obviamente que nós não vamos demonstrar este teorema, vamos sim ver alguns exemplos e algumas das suas aplicações. Bem, sendo assim, vamos então olhar para a parte direita do nosso quadro e resolver o seguinte exercício. Verifique a validade do Teorema de Green no círculo de raio 1, centrado na origem, com o seguinte campo vetorial em R2. F de xy é igual a xy ao quadrado e menos yx quadrado. Ok? Pronto, nós temos então um campo vetorial em R2, definido em R2, todo, em que as funções componentes são f1 de xy igual a xy ao quadrado e o f2 de xy é menos yx quadrado. A região R é precisamente um disco de raio 1 e o caminho C é a fronteira desse disco, tal como podem ver na nossa figura. C é percorrido em sentido direto, isto é, sentido anti-horário. Pronto. Então o que é que nós temos que fazer? Portanto, o Teorema de Green é uma igualdade entre dois membros. Nós vamos calcular cada um dos membros
pela definição e vamos ver que dá a mesma coisa. Portanto, é só uma verificação, está bem? Então vamos calcular o primeiro membro da igualdade do teorema de Green. Ou seja, vamos calcular o integral sobre c de x y ao quadrado dx menos y x ao quadrado dy. Tá? Bem, para calcularmos este integral curvilíneo, obviamente que é necessário parametrizar o caminho c. Mas dado que c é uma circunferência de raio 1 centrado na origem, basta-nos escrever então a parametrização r de t igual a cosseno de t, seno de t, com o t entre 0 e 2π. Portanto, nós vamos chamar x ao cosseno e y ao seno. Donde o nosso integral curvilíneo vai ser igual ao integral de 0 a 2π. Portanto, x vezes y ao quadrado significa que é cosseno de t vezes seno ao quadrado de t. E depois dx, que é a derivada do x, ou seja, a derivada do cosseno, é menos seno. E agora, menos yx quadrado, ou seja, menos seno de t vezes cosseno ao quadrado de t, vezes dy. Mas a derivada de y é a derivada do seno, que é o cosseno. Cosseno de t e, no final, dt. Ou seja, tudo isto é igual ao integral de 0 até 2π menos seno ao cubo de t vezes cosseno de t mais, portanto eu poderia colocar menos, mas dá-me mais jeito de colocar mais cosseno ao cubo de t que multiplica por menos seno de t dt. Pronto. Neste momento, precisamos de primitivar aquela expressão em t. Mas reparem, no canto inferior direito do nosso quadro, temos que a primitiva de u elevado a n vezes u' dt é igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Bom, com n diferente de menos 1, obviamente. E é precisamente esta fórmula que eu vou utilizar. Então reparem, qual é a primitiva de seno ao cubo vezes cosseno? É seno à quarta de t sobre 4. Tá bom? E depois temos ali aquele menos. A primitiva de cosseno ao cubo vezes menos seno. Como o menos seno é derivada do cosseno, então vai ser cosseno à quarta de t sobre 4. Pronto, então temos ali a primitiva da nossa função. Agora vamos substituir esta expressão por 2π. Depois substituímos por 0 e fazemos a diferença. Ou seja, isto dá-nos 0 mais 1/4, porque o cosseno de 2π é 1. E depois menos, agora quando o t é 0, volta a dar 0 mais 1/4. Pronto, aquilo cancela e dá 0. Ok? Bom, e agora vamos calcular o segundo membro do teorema de Green. Isto é, vamos calcular o integral duplo sobre r da derivada de f2 em ordem a x menos a derivada parcial de f1 em ordem a y, dx dy. Ou seja, integral duplo na região R de menos 2xy menos 2xy dx dy. Tá? Atenção às derivadas parciais, em ordem a x e em ordem a y. Mas isto está precisamente menos 4 integral duplo na região R da função x vezes y dx dy. E agora, dado que R é um círculo de raio 1, então
vamos continuar o exercício, mas em coordenadas polares. Bem, obviamente que um disco de raio 1 em coordenadas polares é descrito pelas condições R entre 0 e 1 e θ de 0 a 2π. Pelo que nós então obtemos menos 4, integral de 0 até 1, integral de 0 a 2π, de R cosseno de θ, que é o x, vezes R seno de θ, que é o y, vezes R, portanto este R é o jacobiano das coordenadas polares, e depois dθ dr. Isto é igual a menos 4. Agora, a variável de integração primeira é o θ, de onde aqueles 3 R's, ou seja, o R ao cubo, pode passar para trás do primeiro integral. Ficamos então, como eu dizia, menos 4, integral de 0 até 1, de R ao cubo, e depois integral de 0 a 2π de seno θ, cosseno θ, dθ e, no final, dr. Bem, isto é igual a menos 4, integral de 0 até 1, de R ao cubo. E agora reparem, ali temos seno θ, cosseno θ. Reparem que o cosseno é a derivada do seno. No fundo, temos a primitiva de u elevado a 1 vezes u'. Mas a primitiva de u elevado a 1 vezes u' é u ao quadrado sobre 2. Ou seja, a primitiva de seno de θ cosseno de θ é igual a seno ao quadrado de θ sobre 2. Pronto, e agora pegamos nesta expressão, substituímos por 2π e substituímos por 0. E fazemos a diferença. Mas isto dá 0 menos 0, que é 0. Bem, mas se aquilo é 0, então o integral final é igual a 0. Pronto, e como podem observar, obtivemos exatamente o mesmo resultado que tínhamos encontrado antes. Bem, e agora vamos então fixar-nos na parte direita do quadro e resolver um novo exercício. Então, diz o seguinte: use o teorema de Green para calcular o seguinte integral curvilíneo. Portanto, integral sobre C de f1 dx mais f2 dy, onde o f1 de xy é y menos seno de x e o f2 de xy é cosseno de x. Sendo C a fronteira do triângulo que eu chamo R, de vértices 0, 0, π sobre 2, 0 e 0π sobre 2, orientado positivamente. Portanto, estão a ver ali a figura? Aquele triângulo R é limitado por um caminho fechado, regular por pedaços e com orientação positiva. Pronto, e nós queremos então o integral curvilíneo do campo F igual a F1, F2 sobre esse caminho C. Bem, mas nós vamos usar o teorema de Green para fazer isso. Significa que não vamos ter que parametrizar o caminho. Não vai ser preciso. O que nós vamos fazer é o seguinte. Portanto, o teorema de Green diz-nos que o integral sobre C de y menos seno de x dx mais cosseno de x dy é igual ao integral duplo na região R, isto é, dentro do caminho C, isto é, no triângulo, da derivada de f2 em ordem a x, ou seja, a derivada do cosseno em ordem a x, que é menos seno de x, menos a derivada de f1 em ordem a y. Mas a derivada de f1 em ordem a y é 1. Então, temos que o nosso integral curvilíneo é, como disse, o integral sobre R de menos seno de x menos 1 dA. O dA significa dx dy.
Pronto, e então agora vamos continuar com este integral duplo. Bem, vamos separar em dois integrais. Isto vai ser a menos integral duplo sobre R de 1 dA menos integral duplo na região R, isto é, no triângulo R, de seno de x dA. Mas, reparem agora o seguinte, o integral duplo da função 1, num dado conjunto de R2, é a área desse conjunto. Sendo assim, obtemos menos área da região R, ou seja, menos área do triângulo, e agora menos. Reparem o seguinte, portanto, a região R, vamos pensar nela em coordenadas cartesianas, obviamente. Temos que o x está entre 0 e π sobre 2, como podem observar na figura. Portanto, o x está entre 0 e π sobre 2. E para cada x entre 0 e π sobre 2, o y começa por ser 0 até valer, no máximo, menos x mais π sobre 2. Uma vez que a hipotenusa daquele triângulo tem equação y igual a menos x mais π sobre 2. Tá? Aquela reta tem declive menos 1 e a ordenada na origem é π sobre 2. Por isso, a equação é y igual a menos x mais π sobre 2, como acabei de dizer. E, portanto, temos então integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a menos x mais π sobre 2, seno de x dy dx. Como a primeira variável de integração é o y, então o seno de x pode recuar para trás daquele integral. Bem, continuando então, temos o seguinte, menos área do triângulo, mas a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, ou seja, π sobre 2 vezes π sobre 2, tudo a dividir por 2. E agora menos integral de 0 até π sobre 2, seno de x, integral de 0 a menos x mais π sobre 2, de 1 dy e no final dx. Atenção que aquele integral que está ali dentro de parênteses da função 1 vai ser igual a menos x mais π sobre 2. Isto significa que, então, a nossa expressão é igual a menos π ao quadrado sobre 8 menos integral de 0 a π sobre 2 de seno de x vezes, abre parênteses, menos x mais π sobre 2, fecha parênteses, dx. E agora, na linha seguinte, eu vou separar aquele integral definido em dois integrais. Portanto, vai ficar então menos π ao quadrado sobre 8 mais integral de 0 a π sobre 2 de seno de x vezes x, ou se quiserem x vezes seno de x, e fica com sinal mais porque é menos por menos, não é? E agora, mais, só que está errado, deveria ser menos, portanto ali há uma gralha, portanto, menos integral de 0 a π sobre 2 de seno de x vezes π sobre 2, ou se quiserem, π sobre 2 vezes seno de x dx. Bem, e agora, antes de continuarmos, nós precisamos da primitiva de x seno de x. E ela está calculada ao fundo da página nos cálculos auxiliares, a cor preta. Portanto, a primitiva de x seno de x, dx, utilizando primitivação por partes, vai ser igual a x vezes a primitiva do seno, que é menos cosseno, e agora menos primitiva, a derivada do x é 1 e a primitiva do seno é menos cosseno.
dx. Ou seja, isto é igual a menos x cosseno de x mais a primitiva do cosseno de x, dx. E, portanto, obtemos menos x cosseno de x mais seno de x. Pronto, pegamos nesta expressão e colocámos-la duas linhas mais acima. Obtendo, então, menos π ao quadrado sobre 8 mais menos x cosseno de x mais seno de x entre 0 e π sobre 2. E depois, menos π sobre 2 vezes integral de 0 a π sobre 2 de seno de x dx. Tudo isto é igual a menos π ao quadrado sobre 8 mais 1 menos 0. Ok? Se vocês substituírem aquela expressão por π sobre 2 e por 0 e fizerem a diferença, vão obter 1 menos 0, ou seja, 1. E agora a seguir, menos π sobre 2 vezes o integral de 0 a π sobre 2 seno de x dx. Mas este integral é igual a 1, já o fizemos várias vezes. Conclusão, obtemos então menos π ao quadrado sobre 8 mais 1 menos π sobre 2. É este o resultado final do exercício. Agora, vamos fixar-nos na parte direita do nosso quadro e temos um novo exercício. Seja R a região do plano limitada por uma curva C fechada, portanto, nas condições do teorema de Green. Pretendemos mostrar que a área da região R é igual ao integral curvilíneo sobre C de x dx. E é também igual ao integral sobre C de menos y dx. E a área de R é também igual a 1 meio do integral curvilíneo sobre o tal caminho C de menos y dx mais x dy. Tá bom? Portanto, queremos mostrar todas estas igualdades. Então vamos lá. Reparem, aqui é igual o integral sobre c de x dy. Portanto, é igual ao integral sobre c de 0 dx mais x dy. Significa que o f1 de xy é 0 e o f2 de xy é x. O teorema de Green diz-nos que isto é igual ao integral duplo na região R, ou seja, na região que fica por dentro do caminho C, da derivada de f2 em ordem a x menos a derivada de f1 em ordem a y. Mas neste caso isto dá 1 menos 0. E depois dA. Mas isto significa que é o integral sobre R de 1 dA, e isto é, como sabem, a área da região R. Agora, o outro integral curvilíneo. Portanto, o integral sobre C de menos y dx. Isto é a mesma coisa que ter integral sobre C de menos y dx mais 0 dy. Portanto, neste caso, o f1 é menos y e o f2 é 0. Pelo teorema de Green, isto é igual ao integral duplo na região R da derivada de f2 em ordem a x menos a derivada de f1 em ordem a y, ou seja, 0 menos menos 1, dA. Mas isto dá o integral duplo na região R de 1 dA, que é, outra vez, a área da região R. E, finalmente, a última igualdade, o que é que diz? Diz-nos que, então, 1 meio vezes o integral no caminho C de menos y dx mais x dy. Portanto, aqui o f1 é menos y e o f2 é x. Vai ser então igual a 1 meio integral duplo sobre r. Portanto, ali esqueci-me de um r. Da derivada de f2 em ordem a x, ou seja, a derivada de x é 1, menos a derivada do f1 em ordem a y. Mas a derivada do menos y é menos 1. Então obtemos 1 meio
integral duplo sobre R de 1 mais 1, ou seja, 2dA. E isto volta a ser o integral duplo sobre R de 1dA, ou seja, área de R. Portanto, resumindo, aqueles três integrais curvilíneos, todos eles são iguais à área da região R que fica por dentro do caminho C. Entendido? Agora, neste quadro que surgiu, vamos fazer o seguinte. Usando a linha anterior, calcule a área da região R interior à elipse de equação x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Portanto, o que é que nós queremos? Queremos calcular a área da região que fica por dentro da elipse de semieixos A e B. Isto é, pretendemos calcular a área de R definida pela condição x² sobre a² mais y² sobre b² menor ou igual do que 1. Pronto. Esta região já está desenhada na figura, como vocês podem ver, e o seu bordo, ou seja, a sua fronteira, é a elipse, é a curva, a elipse, percorrida em sentido direto. Esta elipse é parametrizada em sentido positivo por alfa de t igual a cosseno de t, b seno de t, com t entre 0 e 2π. Correto? Pronto, nós chamamos x ao a cosseno de t e chamamos y igual ao b seno de t. Bem, então, pela linha anterior, isto é, pela linha A, nós temos que a área da região R, portanto, eu agora podia usar qualquer uma daquelas três igualdades, mas eu vou usar a última. É a que simplifica mais os cálculos. Portanto, a área da região R, isto é, a área da região interior à elipse, é o meio integral no caminho C, ou seja, na elipse, de menos y dx mais x dy. Isto é igual a o meio integral de 0 até 2π. Agora, menos y é menos b seno de t. O dx é a derivada do a cosseno de t, que é menos a seno de t, mais x, ou seja, mais a cosseno de t, vezes dy. Mas a derivada do y é b cosseno de t. E no final, dt. Ou seja, tudo isto é igual a o meio integral de 0 a 2π. Vamos colocar AB em evidência e agora abre parênteses, multiplica por seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, fecha parênteses. Mas aqui temos a forma fundamental de trigonometria, não é? Isto aqui é igual a 1. Ficamos então com o meio vezes AB vezes integral de 0 a 2π de 1 dt, ou seja, 1 meio vezes AB vezes 2π, que é igual a π vezes A vezes B. Pronto, e concluímos então assim que a área da região que fica por dentro da elipse de semieixos A e B é igual a π vezes A vezes B. Caso particular, se o A for igual ao B, temos uma circunferência, ou melhor, um disco de raio A. E neste caso, a sua área é π vezes A ao quadrado, como sabem. E vamos entrar naquele que será o último tópico abordado neste curso. Superfícies. Bom, nós estamos interessados em superfícies que são o gráfico de uma função f minúsculo, definida num subconjunto R contido em R2 e com valores em R.
Portanto, a partir de agora, esta função f é uma função bem comportada, isto é uma função em que as derivadas parciais são funções contínuas e aquela região R é uma região nas condições do teorema de Green. Tá? Serve perfeitamente para aquilo que nós pretendemos. Ou seja, estamos interessados em subconjuntos de R3, isto é, em superfícies S, igual ao conjunto dos pontos x, y, z pertencentes a R3, tais que z é igual a f de xy e o xy pertence a uma certa região R do plano. É bem verdade que se podem considerar superfícies num âmbito mais geral do que este que nós estamos a considerar. Mas, como referi, neste curso apenas consideraremos superfícies que sejam o gráfico de uma função de duas variáveis, de uma função real de duas variáveis. Superfícies como a esfera, a superfície esférica, ou uma superfície de revolução, ficam um pouco de fora deste nosso estudo. Nesta figura que aqui aparece, eu tenho uma superfície S, pintada de cor vermelha, e é precisamente o gráfico de uma certa função, f, minúscula, definida na região R, que aparece ali embaixo. Tá bom? Portanto, um ponto genérico da superfície é um ponto P e será então sempre da forma P igual a xy e depois o z é f de xy, onde o xy pertence àquela região R. Se nós derivarmos este P genérico, podem chamar P de xy, se quiserem, uma vez que o P é completamente determinado pelo xy. Bom, mas estava eu a dizer, se derivarmos este P em ordem a x, obtemos um vetor que eu chamei t índice x e é igual a 1, 0, delta f, delta x. Se derivarmos o p em ordem a y, obtemos outro vetor que eu chamo ty e é igual a 0, 1, delta f, delta y. Estes vetores tx e ty serão vetores tangentes à superfície no ponto P. O vetor n igual a tx vezes ty, isto é, n igual ao produto externo de tx por ty, é um vetor ortogonal à superfície no ponto P. Isto é uma das propriedades do produto externo. Portanto, o produto externo de dois vetores é um terceiro vetor ortogonal aos dois primeiros. Eu já explico melhor isto no quadro que se segue. Dados dois vetores, U e V, em R3, que sejam linearmente independentes, isto é, não colineares, definimos o produto externo de U por V como sendo o vetor n que satisfaz as seguintes propriedades. A primeira é que o n tem que ser ortogonal a U e a V. Portanto, podem olhar para a nossa figura. N igual ao produto externo de U por V é ortogonal a U e a V. Depois, o comprimento do
vetor n é igual à área do paralelogramo que tem vértices a origem, O, a extremidade do vetor U, a extremidade do vetor V e a extremidade do vetor U mais V. Ok? Portanto, a norma do produto externo de U por V é igual à área daquele paralelogramo. Ou seja, norma de U vezes a norma de V vezes o seno do alfa. Sendo alfa um ângulo entre 0 e π formado pelos vetores U e V. E, finalmente, a terceira condição que o vetor n igual ao produto externo de U por V deve satisfazer é que o triedro U, V e n seja direto. Isto significa que o determinante dos vetores U, V, n, por esta ordem, é positivo. Outra forma de ver para onde é que aponta este vetor n é através da chamada regra do parafuso. Isto é, imaginemos que temos um parafuso com rosca espetado ali naquele ponto O. Se eu rodar o parafuso de U para V, porque eu estou a fazer o produto externo de U por V, se rodar de U para V, o parafuso vai sair. Então, estou a definir o sentido em que o vetor n aponta, tal e qual como eu tenho na figura. Portanto, daqui se vê que o produto externo de U por V é o simétrico do produto externo de V por U. Ok? Como sabem, o produto interno de dois vetores em Rn, sim, agora estou mesmo a falar do produto interno, ou produto escalar, de dois vetores pode ser definido de duas formas. Uma forma mais algébrica e de uma forma geométrica. Portanto, a forma algébrica é esta. Portanto, o produto interno de x por y é x1, y1, mais x2, y2, mais x3, y3. Isso se estiver em R3. E depois, a forma geométrica de definir o produto interno é dizer que é igual à norma de x vezes a norma de y vezes o cosseno do ângulo formado por x e por y. Portanto, existem essas duas formas de definirmos o produto interno. E depois, claro, que é preciso ver porque é que são coincidentes. Bem, em relação ao produto externo, também há duas formas de o definir. E uma delas já o fiz. Portanto, foi a forma geométrica. Existe também uma forma algébrica de definir o produto externo, em R3, que é então a seguinte. Imaginemos que o x é igual a x1, x2, x3 e o y é o vetor y1, y2, y3. Então definimos o produto externo de x por y como sendo o vetor de coordenadas x2, y3 menos x3, y2. E depois menos x1, y3 mais x3, y1. E na última coordenada x1, y2 menos x2, y1. Tá? Eu sei que isto é uma expressão muito complicada, mas uma forma de memorizar este produto externo é considerar um determinante fictício, porque isto não é bem um determinante, em que na primeira linha tem o vetor E1, depois E2 e depois o E3, os vetores da base canónica. Depois, na segunda linha, temos as coordenadas do vetor x, ou seja, x1, x2, x3, e na terceira linha temos as coordenadas do vetor y, ou seja, y1, y2, y3.
E a seguir, calculam este determinante através de um desenvolvimento laplaciano ao longo da primeira linha. Ou seja, vai ser o vetor E1 vezes o determinante que se obtém removendo a primeira linha e a primeira coluna. Ou seja, o determinante x2, x3, y2, y3. Depois, menos E2 vezes o determinante que se obtém removendo a primeira linha e a segunda coluna. Isto é, o determinante x1, x3, y1, y3. E finalmente, mais E3 vezes o determinante x1, x2, y1, y2. Pronto, tendo em conta que o E1, E2 e E3 são vetores da base canónica, facilmente se apercebem que estamos perante a expressão que eu tenho na linha de cima que referi há pouco. Resumindo, existem então duas formas de definir o produto externo de dois vetores, U vezes V, ou então X maiúsculo vezes Y maiúsculo. Uma delas é uma definição mais geométrica, que eu apresentei há pouco, e esta que acabei de apresentar aqui é uma definição algébrica. Tá bom? Portanto, estas definições são de facto equivalentes, levam ao mesmo resultado, aparentemente são definições completamente distintas, mas, como disse, elas são de facto coincidentes. Ou seja, o vetor n que se obtém usando a definição anterior ou usando esta é sempre o mesmo. Tá bem? Portanto, este n é ortogonal aos dois vetores dados. E é o produto externo de U por V ou X por Y, como queiram chamar. Bom, estando nós em posse destas duas definições para o produto externo em R3, volto então a colocar esta imagem e faço a seguinte pergunta, que é esta. Calcule a área do paralelogramo em R3 obtido pelos vetores U igual a 1, 0, 1 e V igual a 3, 2, menos 1. Explicando melhor, eu quero a área do paralelogramo em R3 que tem vértices O igual a 0, 0, 0, U igual a 1, 0, 1, V igual a 3, 2, menos 1 e o quarto vértice é a soma de U com V. São capazes de fazer isto? Eu deixo uma sugestão, não é uma sugestão, é mesmo a resolução. Basta calcular o produto externo de U por V, portanto, através da nossa definição algébrica, que eu deixei há bocadinho, e depois calculam a norma do produto externo desse vetor encontrado. Tá? Basta fazer isso. E após tantas considerações sobre o produto externo, eu penso que já estamos mais ou menos em condições de definir a área da nossa superfície S. Portanto, a superfície está desenhada no canto inferior esquerdo do ecrã e está dividida em várias zonas, em muitas regiões, todas elas parecidas com
com paralelogramos. Portanto, são paralelogramos muito pequenininhos, paralelogramos infinitesimais. Como sabemos, os vetores tx igual a 1, 0, ΔF, ΔX e ty igual a 0, 1, ΔF, ΔY são vetores tangentes à superfície em cada ponto. Segue que a área daquele pequeno paralelogramo contido na superfície é aproximadamente igual à norma do produto externo de Tx por Ty. Portanto, trata-se de retângulos muito pequeninos. Retângulos ou paralelogramos muito pequeninos mesmo. Como a nossa superfície é a reunião de todas aquelas pequenas regiões, na verdade é uma reunião infinita. Então, é de esperar que a área da superfície seja dada pela soma das áreas de todas aquelas pequenas regiões contidas na superfície e que são parecidas, como disse, com paralelogramos. E isto leva-nos a definir a área da superfície S como sendo o integral duplo. Reparem que um integral é um limite de uma soma, correto? Portanto, a área de S vai ser o integral duplo da norma do produto externo de Tx por Ty dx dy. Em que região? Terá de ser na região R, uma vez que xy varia na região R. Bom, agora segue que o produto externo de Tx por Ty é igual a menos ΔF ΔX menos ΔF ΔY e 1 na terceira componente. Este produto externo pode ser calculado usando aquele determinante simbólico que eu ali tenho, está bem? Portanto, facilmente chegam a este vetor Tx vezes Ty. E, sendo assim, a área da nossa superfície S é finalmente igual ao integral duplo sobre a região R da raiz quadrada de ΔF ΔX ao quadrado mais ΔF ΔY ao quadrado mais 1 dx dy. Neste quadro que acaba de surgir, temos basicamente um resumo daquilo que eu disse anteriormente. Ou seja, temos a nossa superfície, S, e P igual a xy, f de xy, um ponto genérico em S. Os vetores Tx e Ty são vetores tangentes às linhas coordenadas na superfície. E depois o vetor n, que é o produto externo de Tx por Ty, é obtido à custa daquele determinante e é então igual, como disse, a menos ΔF ΔX menos ΔF ΔY 1. E a sua norma é também, como disse, a raiz quadrada de ΔF ΔX ao quadrado mais ΔF ΔY ao quadrado mais 1. Donde, repito mais uma vez, a área da nossa superfície S é o integral duplo sobre R da raiz quadrada de ΔF ΔX ao quadrado mais ΔF ΔY ao quadrado mais 1 dA, ou se quiserem dx dy. Pronto. No meio de tanta coisa, interessa essencialmente reter esta fórmula que eu acabei de referir. A fórmula da área de uma superfície, dada por um integral duplo numa região R
que é a região onde x e y variam. Sendo assim, vamos então para o primeiro exercício sobre áreas. Então cá vai. Determine a área do paraboloide circular definido por esta condição. Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado com z menor ou igual do que 4. Portanto, lá está, na figura. Temos ali o nosso paraboloide circular, de equação z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E depois, reparem, dizer que z é menor ou igual do que 4 é a mesma coisa que dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual do que 4. E, portanto, a nossa região R vai ser um disco de raio 2, que no fundo resulta de projetar o gráfico no plano z igual a 0. Ou seja, pretendemos a área da superfície S formada pelos pontos x, y, z de R3, tais que z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 4. O importante é identificar a função f minúsculo de xy e a região R, que é para podermos utilizar a fórmula que anteriormente deduzimos. Correto? Bom, então sendo assim, reparem, a derivada parcial de f em ordem a x é 2x. O delta f delta y é 2y. Então segue que a área daquele paraboloide, ou seja, a área da superfície S, é igual ao integral duplo sobre R da raiz quadrada de 2x² mais 2y² mais 1 dA. Ou seja, é o integral duplo na região R da raiz quadrada de 4, abre parênteses, x² mais y², fecha parênteses, mais 1 dx dy. E agora, como a região R é um círculo de raio 2, então vamos utilizar coordenadas polares para calcularmos este integral duplo. Evidentemente que um disco de raio 2, em coordenadas polares, é descrito por θ entre 0 e 2π e o R entre 0 e 2. Sendo assim, obtemos então o integral 0 a 2π, integral 0 a 2, raiz quadrada de 4 r ao quadrado mais 1 e depois vezes o jacobiano das coordenadas polares, que é r dr dθ. Tudo isto é igual ao integral 0 a 2π, integral 0 a 2. Agora, vamos pôr aquela raiz quadrada em forma de potência, ou seja, 4r ao quadrado mais 1 elevado a 1 meio. E agora, como a derivada de 4r ao quadrado mais 1 é 8r, então eu vou multiplicar por 8 e lá fora colocamos 1/8 para compensar. Segue, então, agora na parte direita do quadro, 1/8 integral 0 a 2π. Aquela primitiva vai ser 4r ao quadrado mais 1 elevado a 1 meio mais 1, ou seja, 3 meios, sobre 3 meios, entre 0 e 2. Aquele 3 meios que temos no denominador, eu passei-o para fora e ficou 1/8 vezes 2/3. E depois, integral 0 a 2π, raiz quadrada de 4r ao quadrado mais 1 ao cubo, entre 0 e 2. Agora vou fazer o r igual a 2, o r igual a 0 e faço a diferença. Isto dá-me 1 sobre 12, o integral 0 a 2π, raiz quadrada de 17 ao cubo, menos a raiz quadrada de 1. Portanto, tudo isto é uma constante e ficamos então com 1 sobre 12, integral 0 a 2π, 17 vezes raiz 17 menos 1 dθ. Esta constante, como disse, passa para fora e ficamos com
17 raiz 17 menos 1 sobre 12, integral 0 a 2π de 1 dθ. Ou seja, tudo isto vai dar, feitas as contas e as simplificações, 17 vezes raiz 17 menos 1, tudo dividido por 6 vezes π. Pronto. É este então o valor da área daquele pedaço de paraboloide. Vamos resolver mais um exercício de áreas. Portanto, pretendemos novamente calcular a área de uma superfície. Será o último exercício da aula de hoje, uma vez que já vai longa. Bem, então o que é que se pretende aqui? Pretende-se determinar a área da parte do plano de equação 6x mais 3y mais 2z igual a 12, que fica no primeiro octante. Portanto, o primeiro octante é definido por x, y e z, todos maiores ou iguais do que 0. Eu tentei desenhar a nossa superfície, que neste caso é um pedaço de um plano, que está no primeiro octante. Como, reparem, um plano é definido por 3 vértices, correto? Portanto, se eu fizer y e z igual a 0, então o x vai ter que ser 2. Portanto, tenho o ponto 2, 0, 0. Depois, se fizer x e z igual a 0, então 3y é 12, logo o y é 4. E tenho o ponto 0, 4, 0. Finalmente, se eu fizer x e y igual a 0, vou obter z igual a 6. Ou seja, eu quero a área do triângulo que tem vértices 2, 0, 0, 0, 4, 0 e 0, 0, 6. Bem, agora para podermos aplicar a nossa fórmula, temos que identificar a função f minúsculo de xy e a tal região R onde x e y variam. Bom, para encontrar o f de xy, basta pegar naquela equação e resolver em ordem a z. Ou seja, temos 2z igual a 12 menos 6x menos 3y e, portanto, z é igual a 6 menos 3x menos 3 meios de y. E esta expressão é, então, o nosso f minúsculo de xy. Agora, reparem, como o z é maior ou igual do que 0, ou seja, o 2z é maior ou igual do que 0, e o x e o y também são positivos, então obtemos que 6x mais 3y tem que ser menor ou igual do que 12. Isto é, 2x mais y é menor ou igual do que 4. E temos então assim definida a região R. A região R é sempre a projeção da nossa superfície no plano x ou y. Conclusão, S, ou seja, aquele triângulo vermelho, é o conjunto dos pontos x, y, z pertencentes a R3, tais que o z é igual a 6 menos 3x menos 3 meios de y e 2x mais y menor ou igual do que 4 com x e y maiores ou iguais do que 0. Portanto, estas condições definem a região R. Trata-se do triângulo retângulo que contém os pontos 0, 0, 2, 0 e 0, 4. Bom, prosseguindo. O ΔF ΔX é menos 3 e o ΔF ΔY é menos 3 meios. Pelo que a área da nossa superfície, ou seja, daquele triângulo vermelho, é igual ao integral duplo sobre R da raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais menos 3 meios ao quadrado mais 1. Encontrando o mesmo denominador comum, que vai ser 4,
tudo isto dá igual ao integral duplo na região R da raiz quadrada de 36 sobre 4 mais 9 sobre 4 mais 4 sobre 4 dx dy. Aquela expressão que está na raiz é igual a 49 sobre 4. Portanto, a raiz vai ser 7 meios. O 7 meios é uma constante, salta cá para fora. E obtemos, então, como dizia, igual a 7 meios vezes o integral sobre R da função 1 dx dy. Ou seja, 7 meios vezes a área de R. Mas R é um triângulo retângulo, na verdade, que tem base 2 e altura 4, pelo que a sua área vai ser 2 vezes 4 sobre 2, ou seja, 4. Donde a área da nossa superfície vai ser 7 meios vezes 4, ou seja, 14. Tá bom? Portanto, chegamos assim à área daquele nosso triângulo vermelho que está contido naquele plano inicial. Pronto. Hoje foi uma aula um pouco mais longa, se calhar um pouco mais chata, mas sobretudo interessa reter o Teorema de Green, a igualdade do Teorema de Green e a fórmula que nos dá a área de uma superfície que é o gráfico de uma função de duas variáveis definida numa região R do plano. Bom, ficamos então por aqui. Despeço-me de vocês e encontramo-nos na próxima aula. Tchau!